Na vastidão do universo, há algo fundamentalmente misterioso: o pensamento humano. Cada segundo de nossas vidas, somos acompanhados por pensamentos, uma chuva constante de ideias, imagens e sensações. Mas e se, por um momento, você pudesse olhar além disso? E se ao pensar você estivesse não apenas reagindo ao mundo ao seu redor, mas criando-o? E se o simples ato de pensar fosse uma força tão poderosa quanto qualquer outra força da natureza? O que você vê, ouve e sente é tudo produto de um processo mental. Nossa mente interpreta os estímulos externos e gera uma realidade, uma verdade pessoal que muitas vezes acreditamos ser absoluta. Mas e se a realidade não fosse tão imutável quanto pensamos? E se ela fosse uma ilusão manipulada por algo muito mais íntimo, algo dentro de nós? Imagine por um momento que tudo o que você pensa acontece. Cada pensamento que cruza sua mente cria uma linha de possibilidades que se manifestam no mundo físico. Esse conceito não é novo e foi explorado por filósofos, místicos e cientistas. De Platão a Jung, muitos sugeriram que o mundo físico é, na verdade, um reflexo de nossas mentes. Mas se isso for verdade, qual é a profundidade desse poder? O que acontece quando nossos pensamentos não são apenas sobre o que vemos, mas sobre o que tememos ou desejamos? Não estamos apenas reagindo a um mundo externo, estamos, na verdade, criando-o. Isso soa estranho? Talvez, mas basta observar a vida de qualquer pessoa para perceber como nossos pensamentos moldam nossas experiências, nossas crenças, nossos medos, nossas expectativas. Tudo cria a realidade que vivemos. Nosso reflexo no espelho nunca é perfeito. A luz, o ângulo, o tempo, todos esses fatores distorcem a imagem que vemos. Mas e a mente? E se nossa percepção da realidade fosse tão distorcida quanto aquele reflexo quebrado? A mente humana, em sua complexidade, não é uma câmera imparcial que registra a realidade. Ela está sempre interpretando, ajustando, distorcendo. A percepção é, em muitos aspectos, uma criação interna. E cada pensamento que temos adiciona uma camada a essa percepção. A ciência cognitiva já nos mostrou que a mente é altamente influenciável, que nossas crenças podem alterar até mesmo as informações que recebemos do mundo exterior. Essas distorções, essas interpretações, são a base de nossas experiências diárias. Você cria o que teme, dizem algumas filosofias. Isso pode ser interpretado de várias maneiras, mas no fundo, está nos dizendo algo simples. O que tememos não é apenas uma emoção passageira, é uma criação mental, uma expectativa que geramos e que acaba se manifestando no mundo. Nos momentos em que mais nos preocupamos com algo, por exemplo, criamos uma realidade onde esse medo se torna inevitável. Como um espelho quebrado, nossa mente reflete nossas próprias distorções. E quanto mais tentamos resistir, mais essas distorções se cristalizam. Quando pensamos no pior, ele inevitavelmente se aproxima. Quando foi a última vez que você se perdeu? Não em um lugar físico, mas em seus próprios pensamentos. Em algum momento, todos nós já nos sentimos perdidos, como se estivéssemos andando em círculos, sem saber qual direção seguir. Mas e se eu lhe dissesse que essa sensação de estar perdido não é um acidente? E se fosse uma manifestação direta de sua própria mente, manipulando a sua percepção da realidade? À medida que seguimos em frente, nos deparamos com escolhas, direções diferentes, caminhos distintos. Mas o que acontece quando todas as opções parecem igualmente erradas? Como saber qual caminho tomar quando a nossa mente está cheia de dúvidas e incertezas? Será que estamos apenas reagindo ao que a vida nos oferece? Ou estamos sendo guiados por algo muito mais profundo? E se as placas de sinalização, as escolhas que fazemos, fossem, na verdade, produções da nossa própria mente, tentando nos guiar para um destino que criamos sem sequer perceber? Não seria irônico, então,
que as respostas que buscamos estejam de fato dentro de nós? Que tudo o que precisamos para sair desse labirinto da consciência já esteja ao nosso alcance, esperando para ser descoberto? Você já se perguntou por que certas coisas parecem inevitáveis? Como se já soubéssemos o que vai acontecer, mas não conseguimos escapar disso. E se eu lhe dissesse que o futuro não é uma linha reta, mas um reflexo direto de nossos pensamentos mais profundos, daqueles que guardamos em nosso subconsciente? E se o futuro já existisse dentro de nós, apenas esperando para se manifestar? Algumas pessoas acreditam que o destino é algo que nos é imposto, algo que não podemos controlar. Mas e se, ao invés disso, ele for uma criação? O que você pensa agora, neste exato momento, está moldando o que você viverá amanhã. O futuro não está lá à frente. Ele já foi criado por seus próprios pensamentos, desejos e medos. Você já teve a sensação de que está apenas seguindo um roteiro que já foi escrito? Como se as escolhas que faz fossem, na verdade, ecos de algo que já aconteceu? E se essas sensações de déjà vu não fossem coincidências, mas sinais de que estamos, de fato, repetindo pensamentos e ações do passado que inevitavelmente nos conduzem ao futuro? O que aconteceria, então, se você começasse a questionar esses pensamentos? Se você parasse de acreditar que o futuro é um destino imutável e começasse a entender que ele é, na verdade, um reflexo do seu estado mental atual? Os círculos são uma das formas mais antigas e poderosas na história da humanidade. Eles representam o infinito, a eternidade, a repetição sem fim. Mas e se esses círculos não fossem apenas um símbolo, mas uma realidade? E se nossa vida fosse, na verdade, um ciclo interminável de pensamentos, ações e escolhas, repetindo-se sem parar? Cada vez que você tenta escapar de algo, você está, de alguma forma, reforçando esse ciclo. Você já percebeu que, em muitos aspectos da sua vida, está preso a padrões que parecem se repetir? Por mais que tente mudar, algo sempre parece levá-lo de volta ao ponto inicial. O que aconteceria, então, se você estivesse, na verdade, criando esse ciclo? E se, ao tentar fugir dele, você só estivesse dando mais força para que ele se repetisse? Essa é a armadilha mental, o pensamento repetitivo. Toda vez que você tenta mudar algo, sua mente, sem querer, traz você de volta ao mesmo lugar. E se a única maneira de quebrar o ciclo fosse parar de tentar controlá-lo? E se o segredo não estivesse em lutar contra ele, mas em simplesmente deixar ir? Você já se perguntou o que aconteceria se deixasse de pensar? O que restaria quando a mente finalmente se aquietasse? E se a realidade que você vê não for a verdadeira, mas apenas uma projeção, uma ilusão criada pela sua mente? Há quem diga que a realidade é um véu, um filtro através do qual vemos o mundo. Mas e se esse véu fosse nada mais do que uma tela que projeta as sombras de nossos próprios pensamentos? E se, ao retirá-lo, a verdadeira natureza da realidade fosse revelada, mas em vez de libertação, você se encontrasse perdido em um vazio absoluto? O que aconteceria se você não mais se apegasse ao pensamento, ao controle, à necessidade de entender? E se ao parar de pensar, você finalmente encontrasse a verdade, mas descobrisse que essa verdade é algo que você não pode compreender? E se tudo o que você pensa e tudo o que você conhece fosse uma criação de sua mente? E se, ao parar de pensar, você finalmente encontrasse a liberdade que busca? E se a única maneira de escapar desse ciclo infinito de pensamento fosse simplesmente despensar? Ao eliminar o pensamento, você se liberta. Mas ao fazer isso, você também elimina a própria percepção da realidade. O que restaria? Um vazio absoluto?
Ou seria esse vazio, na verdade, a verdadeira realidade, aquela que está além do pensamento? Talvez a resposta não esteja em continuar a busca, mas em entender que ao parar de procurar, você encontra o que sempre esteve diante de você.